Vem do país do Cruzeiro do Sul. Do Brasil, país irmão, eu até talvez ousasse em dizer, país nosso filho, não é? Temos a paternidade deste continente que é a pátria brasileira. Mais uma vez, é um prazer ter aqui irmãos nossos que aqui vieram, graças à proposta feita, e também a um casal, sobretudo esta irmã que aqui está ao meu lado, de Mirandela, que é a irmã Zélia Martins, e que é uma das dirigentes do Centro de Estudos Específicos de Mirandela. Portanto, foi ela e o seu marido que realmente foram buscar o nosso convidado, o André Luís Chiarini Vilar. André, quero fazer um favor, mais do seu assento. É um jovem de 24 anos, já nasceu com a bênção de ter nascido numa casa espírita. Portanto, ele, com a sua mulher, já são espíritas de nascença. Não são pessoas como nós que de repente encontraram a sua estrada de Damasco. Não. Ele já reencontrou alguns anos atrás, quiçá até uma anterior reencarnação, e já tenham feito essa caminhada que estamos hoje a fazer. O André Luís, na sua vertente civil, é administrador de uma produtora de eventos. Tem 24 anos. Está casado com a Mariana Vilar, tem 3 anos, está bebê. É natural da cidade de Campinas, do estado da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, aliás. Está ligado ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Em Lisboa há um centro que é o Perdão e Caridade, e há outro centro também denominado Amor e Caridade para as ligações, onde é dirigente e é trabalhador. Os livros que ele trouxe para serem comercializados, o dinheiro é sempre realizado para a obra do seu centro espírita. E é chegado o momento de passarmos a palavra, mas antes de passar a palavra como palestrante convidado, vamos pedir que a nossa querida Zélia possa fazer a harmonização da sala com todo o seu amor, com o seu carinho, através da Singela Prece. Zélia. De estar aqui com muita alegria, unimos nossos corações como irmãos em busca do caminho do Mestre Jesus. Mestre do amor, da compaixão. Nos sentimos honrados por sabermos que tua presença se impõe em todo o mundo, em todos os lugares, não só nesta terra, desta cidade, que eu visito pela primeira vez como adulta, mas não penso que em criança eu estava talvez palmeado até a cavalo. Sentindo a presença do nosso Pai querido. Obrigada pela oportunidade de podermos sentir em nós essa centelha divina, crescendo. E a quem pedimos, durante estes momentos e sempre, em todos os instantes da nossa vida, possamos colocá-la como teu instrumento. Por favor, Senhor. Assim, sempre um lugar sentindo na alma a alegria, a presença, a visão do Senhor. Obreiros, caminhantes, amorosos,
Boa noite a todos. É com grande alegria nos encontrarmos pela segunda vez neste país abençoado que é Portugal, pela primeira vez nesta cidade acolhedora, nesta cidade amiga, que desde o momento que aqui chegamos, fomos bem recebidos. Que Deus, o nosso Pai, abençoe em mais esta noite, em mais esta oportunidade em que estamos reunidos para estudarmos juntos um tema que foge dos temas que trabalhamos em nossos diálogos no cotidiano. A doutrina espírita, codificada e trazida para todos nós pelo emérito Allan Kardec, já na segunda metade do século XIX, quando no dia 18 de abril de 1857, primavera neste belo continente, ele traz a lume a obra mais importante que o Espiritismo teve naquela época e tem até os dias de hoje. O Livro dos Espíritos é um livro sui generis, é um livro diferente. Antes de eu continuar, eu estou falando muito rápido? Às vezes nós imaginamos que estamos no Brasil e posso continuar qualquer coisa, vocês me avisem que eu vou mais devagar, tá bom? Quando ele trouxe para todos nós o Livro dos Espíritos, que na sua primeira edição continha apenas e tão somente 501 perguntas e naturalmente 501 respostas, a partir dali, porque o Livro dos Espíritos nada mais é, vamos fazer o seguinte, não precisa de microfone não. Está tudo certo. Vejamos bem, o Livro dos Espíritos, que é um livro diferente, porque o Livro dos Espíritos é um diálogo de um encarnado com uma pleiade de espíritos que não coabitam mais a nossa dimensão, porém continuam a sua jornada, continuam o seu trabalho. Quando nós estudamos a obra de Allan Kardec, outros contemporâneos da sua época, como por exemplo, nós vamos encontrar Leon Denis e tantos outros na França, como em outros países da Europa, nós vamos encontrar no Brasil com o nosso querido Chico e tantos outros médiuns renomados, nós vamos perceber que o Espiritismo, que a doutrina espírita, não nos traz nada de novo. Tudo que o Espiritismo disse e diz, em algum momento, ou foi dito por algum discípulo fiel da verdade que passou pela terra, na condição de um filósofo, na condição de um pensador, ou mesmo de nosso mestre amado Jesus. Só que, quando Jesus passou pelos nossos meios, ele sabia muito bem que nós, naquele momento, não estávamos preparados para lidarmos com todas as informações que ele nos disse, mesmo que através de parábolas. Quando nós estudamos o Evangelho de João, e Allan Kardec, na sua sabedoria fecunda, aproveita esse ensinamento e coloca no capítulo 6 do terceiro livro que compõe o nosso Pentateuco, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 3, o Consolador prometido, nós vamos ver que ele nos afirma: se vós me amais,
e guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Vejamos bem, quando Allan Kardec foi publicar o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que uma nota da espiritualidade amiga, muitas vezes nós deixamos passar batido, mas deveríamos dar uma atenção para ela. O Espiritismo é a ciência do infinito. O Espiritismo trabalha com os assuntos materiais, mas principalmente dando enfoque para os assuntos espirituais. Só que nós vamos notar que Allan Kardec começou a puxar o véu, mas ele também não pôde dizer tudo. E nós tivemos no Brasil a oportunidade de sermos contemporâneos do nosso querido Chico Xavier. E o estudo que foi escolhido para esta agradável noite, em que estamos tendo a oportunidade de iniciarmos o nosso ciclo de palestras aqui em Portugal, é um tema que nós vamos ver juntos a respeito da força do pensamento. Todos nós que aqui estamos, encarnados, ou os espíritos libertos da matéria, que é o corpo, nós todos trazemos dentro de nós um potencial inimaginável, levando Jesus a nos afirmar: todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que está em vossos corações. Porém, quando eu criei esta palestra, no início havia apenas o primeiro título, Força Mental, ou no plural, Forças Mentais. Mas parecia que faltava algo. Aí eu me deparei, eu me lembrei, por intuição dos espíritos generosos que nos assistem, eu me lembrei da frase em que René Descartes, este célebre francês, filósofo, pensador, trabalhou a vida inteira. Penso, logo existo. Da mesma maneira que Sócrates, um dos precursores, ao lado de Platão, um dos precursores do advento do Cristo e naturalmente do Espiritismo, quando ele vai e vê num dos templos de uma famosa pitonisa daquela época, conhece-te a ti mesmo, da mesma maneira que Sócrates debruçou a vida inteira sobre esta máxima, nós vamos ver que René Descartes, a vida toda, trabalhou com este slogan, trabalhou com esta máxima: penso, logo existo. Penso. Todos nós aqui pensamos. Todos nós aqui estamos neste momento articulando o pensamento. Só que o pensamento não tem barreira. O pensamento, ele é livre. E por ser livre, ele é a feição de um imã. Eu penso, mas eu gero uma consequência. Todos os nossos atos, seja através de uma fala, seja através de um pensamento, tudo gera consequência. E quando eu penso, eu vou atrair para o meu lado espíritos que estão naquele momento na mesma frequência do meu pensamento. Por isso que há aquela outra frase: mente sã, corpo sã. Mente equilibrada, vida equilibrada.
mente desequilibrada, mente doentia, vida desequilibrada e vida doente. Primeiro passo para a reforma íntima. Um dos assuntos mais comentados, mais debatidos no meio espírita. A mudança do homem velho, que tem na sua linha de batalha, na frente, o orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo. Para o homem novo, que tem na linha de batalha, ali na frente, o amor, o perdão, a caridade, a paciência, a tolerância, a renúncia. Primeiro passo, domesticar o pensamento. Muitas vezes nós falamos assim, eu não falei, mas pensamos. Então nós precisamos no hoje pensar, porque muitas vezes nós imaginamos que o pensamento ninguém está vendo, mas há uma frase pelo nosso querido Chico, ditado por Dr. Bezerra de Menezes, que é algo muito profundo, que nos diz: o pensamento forma um equalizador de quadros. Portanto, o nosso pensamento é a feição de uma televisão. Eu penso e aquilo vai criando vida. A feição de uma projeção. Por isso que neste tema nós sempre afirmamos: eu, André Luiz, posso enganar quem eu sou de vocês encarnados. Vocês não estão comigo 24 horas, vocês não sabem dos meus intuitos mais íntimos, mas eu não escondo quem eu sou e quais as minhas verdadeiras intenções dos Espíritos. Então é baseado nesta temática, que é uma vertente, porque o Espiritismo ele trabalha com muita propriedade dentro do Livro dos Espíritos e naturalmente ramificado pelos demais livros da codificação, com a religião, não naqueles moldes arcaicos, mas dando para todos nós a oportunidade de, o que é religião? É uma palavra grega, religar com Deus. Então, ligarmos com Ele. Mas para ligarmos com Ele, não precisamos estar num templo religioso. O Evangelho no Lar, por exemplo, é um religar com Deus. Uma prece num leito hospitalar é ligarmos com Deus. Então é esta temática do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Espiritismo também é ciência e filosofia. E aqui nós iremos estudar de uma maneira objetiva um dos temas científicos que não apenas o Espiritismo vem estudando, mas também as fileiras científicas de todo o mundo. Quando nós estudamos o livro No Mundo Maior, ditado pelo Espírito de André Luiz, recebido pelo nosso querido Chico, nós vamos encontrar nos planos dos lobos frontais, portanto, esta região, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Quando nós estudamos o mesmo no Mundo Maior, nós vamos ver a figura de Calderaro, e ele chega a nos afirmar: nem o sábio mais sábio saberia dizer onde termina a matéria e começa o espírito. Nós todos somos divididos, quando encarnados, segundo o Livro dos Espíritos, em 3 partes. O espírito, a centelha divina. O espírito possui dentro da essência
a inteligência, as virtudes, como também as chagas morais, o perispírito, que é um corpo semimaterial, e o corpo físico. Nós todos detemos dentro de nós material maravilhoso de evolução. E segundo o espírito de André Luiz, a parte dos lobos frontais representa no nosso corpo a parte mais evoluída que nós todos temos. Nós vamos encontrar, por exemplo, Freud, um dos pais deste estudo maravilhoso, que mostra para todos nós que todos nós, temos dentro de nós passado, presente, futuro. Passado ainda constitui dos equívocos, presente, a nossa atual semeadura, futuro, o que no amanhã iremos colher. O Espiritismo, ele tem uma frase que nos convida a pensar. O espírita como o ser humano no hoje. Nós todos estamos no ano de 2015. A nossa atual encarnação se faz a feição de uma oportunidade de colhermos o que ontem plantamos. Porque Paulo, o apóstolo da gentilidade, ele nos afirma que o plantio é livre, mas que a colheita naturalmente iria se tornar obrigatória. Então nós fomos lançando, através das encarnações, a semeadura. Mas chega um momento de colhermos. E hoje, nós aqui estamos colhendo o que ontem fizemos. Só que ontem, por não termos uma compreensão, por exemplo, da reencarnação, de que a vida nossa atual não é a primeira, e de que com o processo da morte não acaba, nós todos angariamos muitos opositores. Nós todos, ao longo desta semeadura, adquirimos muitos equívocos. Por isso que no hoje é muito comum nós encontrarmos mais opositores do que espíritos afins. Reparemos, no nosso dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja no próprio meio religioso, é muito mais comum nós encontrarmos espíritos que não simpatizamos do que espíritos afins. Mas hoje, com a compreensão espírita, com a compreensão de que todos nós estamos carregando, não a cruz que gostaríamos de carregar, mas que estamos carregando a cruz, que necessitamos carregar, nós hoje vemos neste mundo com 7 bilhões de habitantes,